Você precisa oferecer alguma informação de valor, pois lhe dará uma grande oportunidade. Você precisa construir o quê? Uma mensagem de transformação. Então a técnica de hoje para chamar a atenção de 100% da pirâmide é a construção de uma mensagem de transformação. Eu vou contar para vocês um exemplo real aqui. Eu tenho um amigo e esse amigo trabalha na área financeira, tá? Ele trabalha no segmento de consórcios para imóveis, consórcios para carro, mas o foco dele é consórcio para imóvel. E o discurso de vendas dele era um discurso da seguinte forma: você gostaria de comprar um dinheiro barato? Percebe que ele usava um discurso de atributo, um discurso de características do produto dele? E aí eu fui conversando com ele, fui ajudá-lo, a montar esse discurso de vendas dele e perguntei, cara, como que você normalmente vende o seu produto e o seu serviço? Ele falou, cara, eu faço da seguinte forma, normalmente eu consigo reunir, eu consigo montar algumas palestras e o meu foco é trazer pessoas acima dos 35 anos até os 60 anos de idade, porque eu sei que são pessoas que têm potencial de compra do meu produto e meu serviço. E eu começo usando esse discurso. E eu falei para ele, cara, vamos construir uma mensagem de transformação aqui para provocar, para fazer com que o auditório inteiro preste atenção naquilo que você tem para vender. E aí o que acontece? A gente começou a pesquisar, a gente foi a fundo entendendo como era o comportamento dessa geração e aí a gente identificou o seguinte, que a partir dos 35 anos de idade, ali 35, 40 anos de idade, a grande maioria da população brasileira já começa a se preocupar com o futuro. Isso é meio assustador, né? A gente deveria se preocupar com o futuro desde a nossa adolescência, tá? Mas, voltando aqui para o contexto desse meu amigo, a partir dos 30 anos de idade, a gente identificou que o brasileiro ele começa a se preocupar com o futuro. E é o público dele. E aí a gente começou a pesquisar e eu encontrei um dado incrível. O dado diz o seguinte, somente 1% da população brasileira consegue manter o seu padrão de vida após se aposentar. Cara, 1%. Então se a gente tem 200 milhões de habitantes, 2 milhões de habitantes vão conseguir manter o seu padrão de vida após a aposentadoria. E é por isso que a gente vê tanta gente, tantos senhores ou senhoras trabalhando em supermercados, trabalhando em trabalhos mais operacionais. Lógico, a gente tem pessoas que fogem a essa realidade. Mas por quê? Porque essas pessoas precisam complementar a sua renda. Então, somente 1% da população brasileira consegue manter o mesmo padrão de vida após se aposentar. E a gente construiu toda a mensagem de transformação, de venda do produto dele a partir desse dado aqui, do quê? Dessa informação de valor. Então é fundamental você pesquisar essa informação de valor, informações, dados que estejam conectados com o seu produto e que estejam conectados com a sua audiência, com o seu público aqui, tá?